Querido Deus eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, na Sua presença. Pai, toma nas Tuas mãos esse culto, Pai. Fale conosco, Pai amado. Usa a Tua filha, Senhor, quando for o momento de trazer, Senhor, o ensinamento da palavra. Deus, toma, Senhor, todos que vão assistir, todos que já estão aqui, irmão Raimundo, Senhor. Deus, cobre com teu sangue, Jesus. Senhor, Repreenda todo mal, toda obra do adversário, Senhor, nesta noite. Pelo poder do sangue de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós precisamos aprender a palavra, Senhor. Nós precisamos viver a palavra, Senhor. Nós precisamos se alimentar da palavra. Andacalassuri que me daraia. Senhor, nos dá força para meditar na palavra. Nos dê, Senhor Jesus, ânimo para ler a palavra, para entender a palavra, para aplicar a palavra em nossos corações. Jesus, se nós guardarmos a palavra em nosso coração, nós não vamos pecar contra ti, Deus. Da calamassuri, camadaia céu e Deus, nos dê, Senhor Deus, fome da palavra, sede da palavra, Kamandarassuri Calamayacel, e Deus nos dê força, nos dê coragem, nos dê ânimo nesta hora, Senhor. É o que eu te peço, Jesus. Conduza este culto de ensino, Pai amado, para os nossos corações. É o que eu te peço, Jesus. Que todo impedimento venha cair por terra, que toda obra do adversário venha cair por terra, Senhor. Toma, irmão Fernando, que acabou de entrar. Toma, irmão Raimundo, o Senhor que já está aqui desde o início. Toma, Senhor, a irmã Fernanda, Senhor, que vai ser porta-voz nesta noite para os nossos corações. Adacabassuri, calamaia, céu e Deus, amado da minha alma, eu peço por mim mesmo, me ajuda a viver a palavra, me ajuda, Senhor, a entender a palavra, Senhor. Meu Deus, é tantas coisas que nós temos que fazer e nós não conseguimos ter tempo para a palavra da Camassori, Camandaia Céu. E Deus, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toma, Senhor Deus, este culto. Toma, Senhor, porque a honra é tua, a glória é tua, o poder é teu. Anda Camassori, Camandaia Céu. Jesus, abre os nossos ouvidos. Ah, meu Deus, que nós temos que entender, que nós temos que se alimentar, Senhor, porque tudo é a palavra que alimenta, é a palavra que transforma, é a palavra que muda, é a palavra, oh, glória, pela palavra, o mundo foi criado, é pela palavra. que não somos nada. Precisamos Jesus, da nos dê vontade de graça, Pai, nos dê força. Precisamos, Senhor Meu Deus, Deus, do é uma luta alimento para meditar na palavra, é uma Senhor. dificuldade Precisamos, imensa. ó Deus, Jesus, nos clamamos, Pai. ajuda a Não viver a podemos, não tua queremos seguir palavra da sozinhos. Camassuri, Senhor, ilumina Camandaia nossa Céu. mente, abre os nossos Jesus, e ouvidos, nesta usa, noite, Senhor, a nossa Pai, boca, a Senhor, nossa nós vamos voz. ser, aleluia, Senhor, mais uma vez alimentados nos de uma forma fortaleça, especial, mais seja na uma vez, Senhor, nos exaltação, seja, alimente. Senhor Jesus, Senhor, em para nome de Jesus, abençoar, seja seja conosco. como for. Senhor, Jesus, faça-se nós estamos aqui presente para neste ouvir lugar, a tua Senhor. voz. Faça-se presente na casa de Anacamassúria, cada um, Senhor, que decamanha, se sai o que dispôs me dá nesta noite calassúria, a ouvir a tua rebederia, voz. pude, Senhor, camandaia, sai. momentos É no como nome de este foi de Jesus, Pai, que buscar. eu te agradeço, Em Pai, por esse Jesus, momento, por este culto que nós apresentamos querido, aqui, Pai. Porque de quem tem que tudo, aparecer aqui é Jesus. é verdade, Adacamassúria. A glória Senhor, aqui é de Jesus. em Acaba nome de Jesus. é o que eu Pai, te peço, Pai. que Em seja o nome teu de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a nome, Deus, oh glória. Mas glória a Deus. cuidado que é culto de ensino, senão a gente emenda só uma hora de oração. Glória. É, Meu Deus. Ô, perfeito. Raimundo, você quer louvar algum hino, Raimundo? Ou o Fernando, que eu tenho 3 hinos para louvar aqui. Se não, não tem problema que eu louvo. Oh, meu Deus. Pode louvar, pai. Pode louvar aí, tá? Depois tu Obrigado. começa a louvar e nós louva aqui, tá bom? Fechado, então. Fechado. Então, nós vamos louvar.
em nome de Jesus. Eu quero louvar o 442. Glória. Aleluia. Aí os irmãos, para ficar mais fácil, os irmãos fecham o microfone, aí adoram aí, e aí se quiser abrir o microfone para dar glória, fique à vontade. É só para melhor a gente ouvir e adorar o Senhor. 442. Em breve do céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos hão de ver naquele dia, então hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor por Deus livre serei na vinda do Senhor. Irei eu receber do seu terno amor, repouso e prazer. Disso, meu bom Jesus, te me falado já, e da celeste luz de Jeová. Glória! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei e de toda dor livre serei. Glória a Deus. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor. Por Deus livre serei. Ô glória! Aleluia. Obrigado. Um apoio aqui. Deus é bom. Quero louvar aqui. Eu não sei se vai estar na harpa de vocês, pelo menos do celular não tem. É 641. E aqueles corinhos no final da harpa. 641. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Os irmãos estão chegando. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo formou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu,
para o seu louvor. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus. As irmãs que entraram, algumas querem louvar o terceiro hino da harpa cristã. Se quiser louvar, Josimara e ele tem o Eliezer, né? Na verdade é o irmão que entrou. Alguém quer louvar? Senão eu louvo o terceiro hino. Ô glória. Amém? Amém. Vou louvar aqui o 644. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministro teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, ó vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Glória a Deus, Deus ele é fiel e a sua misericórdia dura para sempre. Meu querido irmão Raimundo, pode orar, por gentileza, para que Deus abençoe a vida da irmã Fernanda, para que a gente venha ouvir a voz do Senhor neste culto de ensino, para a honra e glória do Senhor Jesus. O Raimundo pode orar por ela, por nome do Senhor Jesus? Amém, amém. Oh, glória. Saudo a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Senhor Amém. Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, nós te encontramos aqui nesse exato momento, Pai, momento propício para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Muito obrigado por essa Aleluia. oportunidade única que o Senhor nos concede, Deus da glória. Muito obrigado pelo fogo de vida, nossa saúde física, mental e espiritual. Aleluia. Obrigado por tudo, Senhor. Somos gratos a Em Ti por Deus. todo o coração. Entregamos nas Aleluia. Tuas mãos a nossa amada irmã Fernanda. Usa ela como o Senhor tem usado Em nome de várias e várias vezes, Senhor, e eu sei que hoje não vai ser diferente. Use os teus lábios, fala através da tua filha, um canal de bênção para todos nós, para que nós possamos ouvir, entender e compreender a tua palavra, Pai. Esconder na tábua do nosso coração, para que nós não pequemos contra ti, mas que vivemos viver, ó Pai amado, diante de ti, no teu temor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe Raimundo. Fernanda, tá com a oportunidade. Até às 8 aí, né? É pouco tempo para você, mas eu sei, mas aí se administra aí, em nome de Jesus. Fica à vontade. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Bondade do Augusto falar que é pouco tempo, porque é muita responsabilidade e é com muito temor que eu aceito quando Augusto, pela misericórdia do Senhor, me dá alguma oportunidade, porque o Senhor fala que a gente tem que ir fazer o ID dele, né? E aí, hoje, né, a gente tem várias formas de fazer isso. A gente não precisa mais entrar num barco em alto mar, graças a Deus, para fazer, então a gente tem que fazer de outras formas. Verdade. E às vezes
mesmo nos sentindo incapacitados, que é assim que eu me sinto, mas nós temos que buscar a capacidade do Senhor. A gente realmente não tem que, no momento que nós nos sentirmos capazes, a gente tem que começar a avaliar, tem que tomar cuidado com o nosso ego. Então, realmente, nós não somos, mas é a graça do Senhor que nos enche, é a misericórdia dele que nos impulsiona, e aí a gente vai indo, vai caminhando com a nossa pouca força, para que o poder do Senhor venha se fazer presente em nosso meio. Hoje, e aí quando Augusto me falou sobre trazer hoje a palavra de ensino, logo eu que não sei muito, sei bem pouco, na verdade, mas eu gosto muito de falar o que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Então, coisas que eu tenho vivido, ou que eu já vivi. E geralmente é o que eu estou vivendo que eu gosto de trazer para os irmãos. Porque, de alguma forma, eu acho que a gente tem que falar daquilo que a gente viveu, que a gente vive. Para que a gente tenha realmente propriedade e ter passado por aquilo. Então, eu quero falar sobre... É uma pergunta. Que tipo de cristão que você é? E aí eu quero falar em três tópicos dentro dessa pergunta. Então, resiliência, constância e testemunho. Então, hoje nós vamos ler no livro de Ruth, porque eu estou lendo o livro de Ezequiel esses dias, contudo, quando eu me questionei sobre que tipo de cristã que eu quero ser, me veio a história de Noemi e de Ruth. Então, Ruth, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo do 1 ao 9. Glória. Eu anotei aqui alguns tópicos para que eu não me perdesse no meio do ensino. Então, se os irmãos verem eu olhando para o lado, é que eu estou com a Bíblia aqui na minha frente, mas estou com algumas anotações, alguns tópicos aqui do lado. Amém, então, Deus. Amém. Vamos ler. Ruth, capítulo 1, versículo do 1 ao 9. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. Amém? Até aqui. E aí eu estava lendo o livro de Ruth, que é um livro bem curtinho, por mais que a gente ouve, né? A gente está nos cultos, enfim, cultos de ensino, a gente ouve, eu já tinha escutado a história de Ruth, mas eu nunca tinha lido o livro dela todo, que é bem curto. E como me chamou a atenção Noemi, né? E aí, por isso, eu gostaria de falar com vocês que tipo de cristão que você é. Aqui, Noemi, ela estava passando por uma grande adversidade. Ela ficou viúva, ela perdeu os 2 filhos homens, e naquela época, né, mais que hoje, como era importante ter homem ali na família, para perpetuar ali a descendência da família. Então, as mulheres, quando se perdiam, quando se viam sem o marido, ou sem uma figura masculina, estavam só, né, desamparadas, abandonadas, elas eram vistas com outros olhos. Então, Noemi estava passando por um momento muito difícil. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi o versículo 8, quando ela fala assim, ó, ide, voltai a cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Ela estava desejando, e mesmo passando por um momento muito difícil, um momento de tristeza, um momento de dor, talvez
sem perspectiva para o futuro dela, mas ela conseguiu ainda desejar, ela conseguiu orientar. Vocês veem, ela ainda estava dando frutos através das palavras delas para as noras. Vão, salvem-se. Ainda ali elevando ao Senhor, que o Senhor cuide de vocês. Veja, é um momento difícil, e muitas vezes, irmãos, a gente passa por adversidade. A primeira coisa que me fez perguntar, e aí por isso que eu quero falar com vocês de resiliência, é como que você é quando você está na adversidade? Como que você é quando você está passando por aquele momento difícil? Porque eu acredito que todos nós já tenhamos passado. Se você não passou ainda, certamente você vai passar. Irmãos, e no momento da adversidade, não murmure. É fácil falar, né? A gente pensa, é fácil falar. Não é não, porque eu já passei também, eu sei que eu ainda vou passar. Não murmure, porque é na adversidade que você vai ser moldado. É na adversidade, eu creio que é na adversidade que o caráter do crente cristão vai se revelar. Vai mostrar Glória. que você é. Você é o cristão que resiste, você é o cristão que tem resiliência, ou você é o cristão que vira as costas e deixa de congregar, você é o cristão que vira as costas e volta para o mundo. Noemi, aqui, ela poderia simplesmente falar, olha, vamos para a terra de vocês, vamos, agora a gente tem que buscar a família de vocês, vocês têm pai, vocês não têm irmãos, vamos para lá, vocês não conhecem outros? Não, ela parou e falou, ela não desviou da fé dela, ela falou, vão vocês para lá, porque ela continuou ali no caminho dela, ela poderia ter praguejado a Deus. Noemi já tinha fé, ela poderia, já tinha fé em Deus, ela poderia ter parado e falado, não, o meu Deus não está adiantando, vamos para o Deus de vocês. Poderia, porque elas eram moabitas, né? Então elas adoravam ali outros deuses. Não, ela falou, não, eu vou continuar aqui. Se vocês quiserem, vão para lá, mas eu vou continuar aqui. Que tipo de cristão é você? Porque o processo, ele vem. A gente ouve muito falar uma frase que é a verdade, né? Deserto, ele é lugar de passagem. A gente tem o Êxodo aí que nos ensina, o livro de Êxodo, né? Ele não é lugar de moradia. Aleluia. É lugar de passagem. Só que, assim, a gente não sabe o tempo que a gente vai ficar lá, né? O povo era 40 dias, murmurou, ficou 40 anos. Não sabe qual é o tempo que você vai ficar. Mas o importante, irmão, é que vai passar. E eu gostaria também abrissem, ou se não quiserem abrir, eu vou abrir aqui para ler para vocês, Mateus, não sei se vocês estão com a Bíblia fácil, Mateus 28, 20. Porque falando em processo, falando em adversidade, falando em dificuldade, nós cristãos, nós somos diferentes, e nós temos algo diferente. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, na parte B desse versículo, a palavra do Senhor fala assim, e eis que estou convosco todos os dias, a consumação do século. Irmãos, eu estava lendo o livro de Noemi, e aí o Senhor foi me levando para outros livros, e me veio esse, que uma certa vez, e falou profundamente comigo. Irmãos, não importa a adversidade que você está passando, porque se você está, ou se você já passou, ou se você vai passar, aqui é Jesus falando, eis que estarei convosco, até a consumação, até tudo acabar, até ele voltar, até tudo virar pó. Ele falou, eu estou com vocês. Irmãos, isso é tão profundo, isso é tão lindo, irmãos, porque às vezes você está passando por um momento financeiro difícil, que te deixa desesperado, às vezes é um filho, porque tem pessoas que perdem, várias coisas podem tirar a nossa paz, né? E algumas coisas é a família, é um marido, é um filho, é um momento difícil que você tenha passado, é uma dor profunda no seu coração, mas ele fala assim, eu estou com você. Oh, irmãos, isso é tão lindo, isso é tão forte, ele falou, eu estou com vocês até a consumação, é até o fim. Tem um momento que ele se afasta, não tem um momento de abandono, ele não abandona, ele está até o fim. Essa palavra me chama tanta atenção, e é uma palavra que me conforta tanto, é uma palavra que me consola tanto, e aí, irmãos, me leva assim, você não tem desculpa quando você está na adversidade. Ah, mas está difícil, mas eu não sei o que vai acontecer, mas ele sabe que vai passar porque ele vê lá na frente. Então, por mais que você não saiba, e a gente não sabe mesmo, e talvez se você soubesse, você ia desistir, e você falar, não, ainda tem, se o povo no Êxodo falasse, não, ainda é 40 anos, meu Deus, eu quero parar aqui agora.
O povo poderia ter desistido, ele não vai te falar quando vai acabar. Mas ele fala, acaba, é passageiro. A Bíblia nos mostra isso. Então você só tem que agarrar. Jesus, irmãos, ele já pagou o preço. O que você tem que fazer é se esforçar. Porque a adversidade não é desculpa. No Jeremias, né? Jeremias 18, né? Eu não sei qual versículo, não lembro, mas eu sei que é Jeremias 18. Fala do oleiro e do barro, né? Quando ele está ali, quando nós estamos sendo moldados por Deus. Irmãos, o oleiro está ali formando aquele vaso, né? Está ali moldando. É na diversidade. Não mostra que o vaso estava ali por lado, o oleiro olhando para ele pintando. Não, ele estava refazendo. Irmãos, nós temos que ser refeitos mesmo, irmãos. Noemi, ela estava passando por uma dificuldade. Ela estava passando por uma grande dificuldade. Eu entendo dessa palavra que nós não tem outro caminho. Nós temos que passar pela mão do oleiro. E aí é difícil, aí dói. Sabe por quê? Porque para você ser refeito, você tem que nascer de novo, né? Você refazer algo, fazer, criar, é um nascimento, é nascer. A palavra do Senhor fala em João, se eu não me engano. Nós temos que nascer de novo. Esse nascer é do Espírito. Irmãos, se é do Espírito, a nossa carne vai guerrear, porque a palavra do Senhor fala que há uma guerra entre a carne e o Espírito. Então, você vai sentir, vai doer, mas você vai aprender, você vai crescer. Não há crescimento sem dor, não há aprendizado, irmão, sem você tropeçar, sem você cair, sem você sentir aquilo. Então, aproveita. De alguma forma, se agarra aos pés de Jesus, se agarra nas vestes dele e fala, tá bom, Senhor, vai balançar, vai doer, eu vou ficar com medo, mas o Senhor tá comigo, eu vou passar. Você tem que ter fé. A gente fala assim, usa a sua fé. Parece que se você for literal como eu, parece que é algo assim como essa caneta que vai, eu tô usando aqui a fé. Irmãos, usar a sua fé em momentos como esse, porque quando a gente tá ali tudo bem, você nem precisa de fé. Você tá vendo, tá acontecendo, tá tudo. Use a tua fé quando você estiver na adversidade, quando estiver passando ali na dificuldade, na mão do oleiro, que é bom, irmão, quando você passa pela adversidade, mas você está na mão do Senhor. É ruim quando você está na adversidade e você está no fundo ali, ó. Você não está nem sabendo o que está acontecendo, que horas que vai, quando que não vai. Isso, João 3, né? João 3, do 3 ao 7. Jesus fala para nascer de novo. Se você está no mundo, você vai passar pela adversidade também. Mas quem está com você? Quem que está ali? A gente sabe. Porque o Senhor fala, né? O mundo jaz do maligno. Então, quando você passar pela adversidade, continue firme aos pés do Senhor, porque você sabe que Ele falou, Ele vai estar com você até a consumação. Vai ser difícil, vai doer, mas você vai estar com Ele. Você vai crescer com Ele. E ali, por isso que o Senhor fala, você precisa nascer de novo. Mas para você nascer de novo, meus amados, vocês devem se sujeitar. Nós devemos nos sujeitar a Deus. Sem nos sujeitar ao Senhor, irmãos, não tem outro caminho. Porque nascer de novo, como eu disse para os irmãos, que a palavra do Senhor nos ensina, é pelo Espírito. Deus, ele é Espírito. Como que você vai nascer de novo, não se sujeitando a ele? Como que nós nos sujeitamos ao Senhor? É orando, é jejuando, é lendo a palavra. Irmãos, para você se sujeitar, é você negar a tua carne. Irmãos, é com esforço, é com renúncia. Mas como é que é isso? Alguém te chama para ir para um culto, irmão. Não, hoje eu não vou não, porque eu trabalhei, eu estou cansado. Irmão, se esforça. Irmão, vai. Alguém precisou da tua ajuda para algo. Eu preciso evangelizar ali. Mas é porque só hoje que ele evangeliza, eu tinha ontem, estava livre. Hoje... Irmão, não reclama não, irmão. Irmão, fala assim, Senhor, me dá força para ir. Porque a nossa carne amém, meu irmão Raimundo, tudo é pelo esforço. Não é fácil. Porque a nossa carne quer ficar deitada assistindo Netflix, ou fazendo qualquer outra coisa, ou comendo e relaxando, eu não sei. Mas a gente tem que se esforçar. Olha, eu vou contar sobre mim, né? Porque a gente tem que falar da gente, né? Do que a gente conhece, né? Então, por exemplo, eu fiquei um bom período, eu estou um período já na igreja, né? Eu sou evangélica, me tornei cristã evangélica desde 2013. Antes eu era católica. Minha família é católica, né? E aí, então, eu cresci nesse lar católico. E minha fé também vem daí dos ensinamentos da minha mãe, que é uma mulher que ela ainda não é cristã, não reconheceu a Jesus como seu único salvador, mas é uma mulher de muita fé e com quem eu devo tudo que eu aprendi. Uma mulher que eu me inspiro muito. Enfim. E aí, então, desde 2013 eu sou cristã. E aí, conforme foi passando o tempo, desde, acho que 2015,
2024, 2023, minha vida deu uma boa girada. Eu vou contar esse testemunho completo um dia. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que desde 2013, eu sendo cristã, e nessa jornada cristã, e buscando, e caminhando, engatinhando, porque eu creio que é dessa forma, né? Paulo, ele fala, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino, porque a gente tem esse crescimento, a gente é menino, é jovem e é adulto, e espiritualmente também, pela misericórdia do Senhor. A gente não pode estagnar, a gente tem que crescer, né? E aí, eu pegando esse gancho de Paulo, eu creio que eu cresci, eu me tornei talvez jovem, há 2 anos, de 2 anos para cá, jovem espiritualmente, de 2 anos para cá. Foi quando o Senhor, ele fez uma mudança na minha vida, que foi foi o momento mais difícil da minha vida. Foi um grande baque. Mas foi aí, irmão, que o Senhor, quando eu caí, foi ali que eu comecei a me sujeitar dele. Porque você ir para a igreja no domingo, você louvar, você reger. Eu sou coordenadora do departamento infantil, eu tenho ali o ministério. Você levar o ministério, irmão, isso não vai te levar para o céu. Só isso vai te levar para o céu. Isso não é ser cristão. Eu vou para a igreja dia de domingo. Eu aprendi isso, como eu disse, há 2 anos, vamos colocar assim. Ai, mas irmão, você não ia para o culto, você não ouvia? Eu ouvia. Mas a palavra do Senhor fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem que ouvir, você não tem que só escutar não, irmão. Entrar aqui e sair aqui. Quando você, aquela palavra entra, porque tem palavras que entram, ela tem que te modificar. Se ela não te modificou, não adianta, irmão, você não é cristão. Tem muitos na igreja que está ali, que está ouvindo, mas continua nas suas práticas pecaminosas. Então, você estar na igreja não quer dizer que você é cristão. Você começa a ser cristão, tomando pela minha vida, quando você verdadeiramente se sujeita. Quando você olha os seus defeitos e você fala, isso aqui me está errado. Eu tenho, Senhor, me liberta desse pecado. Senhor, me ajuda. Quando você começa a buscar, irmãos, eu posso falar com convicção, eu posso testar, orando. Irmãos, como que eu vou me sujeitar a Deus? Amados, comecem pela oração. Eu posso atestar ainda que esse programa, ou enfim, esse grande movimento que o Augusto, junto com a Sulamita, fazem, o Brasil Motivação, foi um grande motivador, como o nome fala, né? É um grande ajudador, e foi um grande ajudador da obra para mim. Porque eu orando, buscando, muitas vezes, né? Como eles têm campanhas à noite, como os irmãos bem sabem, né? De oração, eu caminhando ali com eles, entrando, orando e buscando. Tem um certo período na semana, mesmo quando não tinha, eu estava ali orando, mesmo sozinha, mas foi um grande motivador, foi um grande incentivador, e eu posso dizer, irmãos, sem a oração, não é orar só no domingo, não é orar só quando você acorda, ou quando você vai ou quando você vai dormir. Irmãos, ora. Irmãos, se esforce, vai além do seu corpo, vai além do que você está acostumado. É a única forma de você começar a se sujeitar, porque você vai começar a ouvir a voz do Senhor. Ora, irmão, começa pela oração, depois você vai jejuando e vai conciliando. Não faz uma coisa e deixa de fazer a outra, não. Vai conciliando, vai lendo a palavra. Mas voltando aqui, né, irmãos, para Noemi e para Ruth. Contudo, o ensino é sobre ser cristão. Então, eu estou conciliando o livro de Ruth, a palavra do Senhor, a minha vida como cristã. Amém? Amém. Bom, e através da vida de Noemi, a vida de Ruth e de Orfa também, eu creio, foi impactada. Contudo, o livro fala sobre Ruth, né? Então, Noemi ali, irmãos, ela foi usada. Deus quer nos usar. Através da vida de Noemi, nós vamos ver que a vida de Ruth foi impactada. Não somente a vida de Noemi, mas a vida de Ruth também foi modificada através da vida de Noemi. E aí, irmãos, me leva a falar sobre constância. Então, o primeiro tópico que eu falei com vocês aqui foi sobre resiliência. Você ser resiliente. Você mesmo na adversidade, você não parar. Você às vezes vai fraquejar. Você às vezes vai rastejar. Às vezes você ora sem ter palavras, você só chora. O Senhor, ele sonda. A palavra do Senhor fala que ele sonda, então ele sabe o que você quer dizer. Você não pode, irmãos, parar. O Senhor, ele olha e ele fica ali, força. Eu vejo como se o Senhor tivesse ali, mais um pouco, continua mais um pouco, logo você vai ter a vitória. Esforça-te e sede valente.
Porque o Senhor, ele requer coragem de nós. E eu creio que aqui Noemi foi. Ela teve para ela e teve para dar. Ela conseguiu alcançar as noras, mesmo ela na dificuldade. Isso me leva ao segundo tópico, irmãos, que é ser constantes. Eu quero ler aqui com vocês em 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Eu deixei marcado para não demorar tanto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quero ler também, antes de começar a falar, em Gálatas 6:9. Glória a Deus. Esse eu não marquei, porque estava perto. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. E por último, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bom, irmãos, aqui fala de constância. Eu acho que, como seres humanos, é a nossa, eu creio, né, pelo menos para mim, é uma das nossas maiores dificuldades. Eu creio que todo mundo tem uma fraqueza em algum ponto, mas eu acho que a constância para o ser humano é algo difícil. Às vezes você começa a orar, eu vou fazer um propósito, eu vou orar toda madrugada, daqui a pouco você não está mais orando. Às vezes você fala, eu vou jejuar, vou fazer um propósito de jejum por aquela causa. 1 mês de jejum, um exemplo. Daqui a pouco, irmão, você não está mais jejuando. Ah, mas o que foi? Por que você não está? São as distrações do mundo. As distrações vão nos tirando as fraquezas da nossa carne. Porque, como já foi colocado aqui, como eu já falei, nós temos a guerra da carne contra o espírito. A nossa carne, a nossa dificuldade em ser constante vai minando. Ela vai entrando, ela vai minando e a gente vai fraquejando. E aí, irmãos, o nosso acusador aponta, você vai orar, olha como já está. Porque vem aquela voz, você não consegue. Olha lá, ia fazer e não fez. Irmãos, não para. Irmãos, não para. A palavra do Senhor que acabei de ler para vocês. Paulo falou, sede constantes. Irmão, a constância vai fazer você abundar. Vai fazer você ter reserva. Irmãos, nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui para conseguir casas, carros, riquezas. Irmãos, isso é a consequência. Se o Senhor quiser nos dar, assim como ele deu para Salomão, ele falou para Salomão, o que você quer? Salomão falou, quero sabedoria para governar o Senhor se agradou do coração de Salomão. Quando você for orar, irmãos, o Senhor sabe que você precisa da casa, o Senhor sabe que você mora de aluguel, você acha que o Senhor não sabe? O Senhor sabe que você está precisando de dinheiro para pagar a sua conta, mas não precisa pedir não, irmão, ele sabe. Você sabe que uma das minhas maiores dificuldades esses dias eu estava orando e falei assim com o Senhor. Eu falei, nossa, Senhor, eu preciso tanto de coisas espirituais que eu não consigo chegar ao material. E aos meus olhos, eu precisando de coisas materiais também. E eu falando, Senhor, porque, só resumidamente contando aqui um pouco mais do meu testemunho, voltando ali também, eu saí do meu emprego, né? Eu fiquei 11 anos trabalhando numa empresa, e aí eu saí dessa empresa, pela graça e bondade de Deus. E aí, irmãos, eu fiquei um período sem salário. Imagina, uma pessoa que sempre trabalhou, sempre tive um salário bom também, graças a Deus, e eu fiquei um tempo sem receber nada. E aí, sem seguro-desemprego também, já tinha acabado. Enfim, fiquei um tempo com as minhas economias e fazendo, né? Mas acaba, né? E eu falei para Deus, Senhor, eu não quero trabalhar de novo com isso. E buscando ao Senhor, Senhor, estou em tuas mãos, Senhor, tenha de misericórdia, Senhor, me ajuda. Não necessariamente eu preciso desse salário porque eu quero fazer isso, aquilo, outro. Comecei a buscar o espiritual mesmo, irmão. O Senhor começou a falar comigo. E não só isso, não só o Senhor começou a me encher com a graça e a misericórdia, a bondade dele. O Senhor começou a ajeitar a minha vida material. Materialmente nada me faltou, irmão. Nada me faltou. Então, o Senhor, ele conhece o que você precisa. O Senhor, ele sabe que você está desempregado. O Senhor, ele sabe que está faltando talvez uma coisa na sua casa. Ele sabe. Você acha que Deus não sabe? Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é dono de tudo, irmãos.
Deus, ele tem tudo na palma das mãos dele, ele sabe. Porém, irmão, você não precisa, ó Deus, eu estou aqui. Se você quiser falar também, porque Deus, ele ouve. Às vezes a gente está ali falando, ô Senhor, você ouviu isso, você ouviu aquilo. Mas quando você clamar, busque o reino do céu, a justiça de Deus. As demais coisas, amém, serão acrescentadas. Não é que serão acrescentadas se você pedir. Serão acrescentadas porque ele sabe o que você precisa. Oh, glória. Salomão, ele não pediu, ó Senhor, eu quero a riqueza porque eu quero ser mais rico que meu pai, ou porque eu preciso. Não, ele falou, eu quero a tua sabedoria. O Senhor se agradou tanto daquele pedido que ele deu. Salomão foi o homem mais rico, ele deu muito mais do que ele pediu. O Senhor, ele dá muito mais do que você precisa. Todavia, irmão, se ele não te der muito mais, é porque ele conhece você. Ele não quer te perder, ele sabe que talvez, olha, se eu der isso aqui para Fernanda, olha, quem sabe se a Fernanda não vai lá para lá. Quem sabe se ela não vai lá para longe. Então, Deus, ele quer a gente perto. Irmãos, peça para o Senhor assim, Senhor, não afaste a tua presença. Senhor, se for para me afastar de ti, não me dá. Senhor, não deixe. Senhor, me dê sabedoria para que eu não me afaste. Senhor, primeiro me dê a sabedoria. Me dê o entendimento. Me dê o conhecimento, Senhor. Aí, Senhor, para que quando eu receber aquilo que o Senhor quer me dar, eu não me desvie da tua presença. Porque, irmão, não adianta. Eu não sei quem foi que falou, mas não adianta você ter as riquezas do mundo e não ter a Deus. Não adianta, irmão, e verdadeiramente não adianta, porque, irmãos, a gente sabe que aqui a gente está de passagem. O que adianta você morar bem? O que adianta você ter toda a riqueza do mundo? Se quando isso aqui acabar, irmãos, o seu lugar vai ser um lugar de fogo, ardente, queimando. Você olhar para lá, você vê, irmãos, pessoas que você conhece no seio de Abraão, você olhar e falar, me tira daqui, mas você saber que você não vai sair dali. Ô, irmãos, nós temos que ser constantes. Aqui a palavra do Senhor está falando. Depois de tudo, depois de você ser aprovado. Irmão, para você ser aprovado, você tem que passar. É igual uma prova na escola. Para você ser aprovado, para você passar de ano, irmãos, tá aí a vida para nos ensinar. Você tem que passar por um teste. Não tem como você ser aprovado se você não ser testado. Muitas vezes, o Senhor está testando você. Aí, quando você está sendo testado, você vai... mas eu então não vou mais para a igreja. Mas é que lá na igreja tem irmãos, não olha para a direita nem para a esquerda, não. Mas é que o pastor está assim, assado, o pastor mudou e ele está daquele jeito, eu não gosto. Irmãos, olha para Jesus, o teu alvo é Jesus Cristo. Glória. Não olha para... Irmão, isso não é desculpa para você deixar de fazer a obra. Isso não é desculpa para você deixar de congregar. Mas eu vou mudar de igreja. Irmãos, eu aprendi uma coisa. Voltando nesses últimos 2 anos, onde pela misericórdia do Senhor, ele me levou para mais perto, para o profundo. Porque, irmãos, eu sou muito literal. Eu acho que quem é literal tem dificuldade em entender as coisas, né? Mas quando as pessoas falam, não fica no raso, vai para o profundo. Irmãos, novamente, para você ir para o profundo, é orando. É orando, é jejuando e lendo a palavra do Senhor. Não tem atalho. Não tem, Senhor, eu quero ir para o profundo. Aí Deus vai te pegar e te jogar no profundo. Não, isso não existe. Igual Ezequiel, né? Que em um momento, né? Deus retirou ele ficou entre o céu e a terra, olhando ali. Irmãos, para Deus usar Ezequiel, teve todo um processo. Todos os nomes da Bíblia, para ser usado, não foi de qualquer jeito, não, irmãos. Deus não pegou esse aqui que vai ser. Não, Noé, Abraão, Ezequiel, Moisés e etc. E vai. Todos passaram. Irmãos, nós temos que ser usados por Deus. Irmãos, você foi resgatado. Eu fui resgatada. O que eu mais desejo é que meus filhos sejam resgatados. É que meus parentes sejam resgatados. Quando eu saio na minha rua, que tem tanto menino que você olha assim, de cortar o coração. Principalmente quando é novo. Quando é velho também, eu me entristeço. Mas principalmente quando é jovem assim, você falou, Deus, tem de misericórdia, resgata. Senhor, vai lá, resgata. Quem foi resgatado, quer ser resgatado. E se você é cristão, você tem que buscar pelo resgate do outro que está do teu lado. Porque Jesus, quando ele se foi, ele estava aqui formando os apóstolos, e ele falou antes dele, ele falou, e pregai o evangelho. Não é metaforicamente, irmãos. É para você ir, é para você falar, olha, tem um preço. Jesus salva. Irmãos, às vezes você fala assim, eu vou falar, Jesus salva, Jesus te ama. Irmãos, quem convence é o Espírito Santo. Planta a semente, seja um semeador.
Irmãos, aproveita as oportunidades. Às vezes fala, mas é que eu não posso evangelizar, eu não posso sair ali, eu tenho muita coisa para fazer, eu não posso. Irmãos, Glória. no seu trabalho, no mercado que você vai, Noemi, aqui, ela deu o testemunho dela, ela evangelizou com o testemunho, com as atitudes. Às vezes você tem pessoas que você vê no dia a dia, o seu vizinho, ele vai ver o seu andar, ele vai ver como é que você fala, ele vai ver que você é diferente, ele vai ver que você não é igual. É assim, você também evangeliza desta forma, é com os dentro de casa. Como que os que estão dentro da sua casa podem falar de você? Se você chegar aqui hoje e falar, como que é a Fernanda? Não estou falando, irmãos, que nós somos perfeitos, que nós não somos. Mas como que é? A Fernanda, ela faz errado, mas tem isso, isso, isso. Irmãos, o que você está deixando? Irmãos, ser constante é quando você não fica, você pode até fraquejar, mas você não sai ali do caminho. Você cansa, você, Senhor, me ajuda, você se arrasta, mas você não desvia. Ser constante é marchar, ó. Glória a Deus. Uma moda nova ali, não sei o quê, o profeta novo que começou no reteté, não sei o quê. Eu não. A minha é essa daqui, ó. A minha é essa daqui. É você caminhar. Porque se você olhar para a direita ou para a esquerda, irmão, a gente é colher de Ló. Se a gente olhar assim, pronto, irmão, a gente fica. Você tem que continuar, você tem que ser constante para que você venha abundar. Toda a palavra de Deus que eu tenho, que eu leio, e pela misericórdia do Senhor, que tem esclarecido ao meu coração, é o Senhor cobrando de mim. Estou falando de mim. É o Senhor cobrando de mim o que tá. Agora que você foi, agora que eu te puxei. Agora, você está vendo? As escamas, igual Paulo. Paulo, ele foi chamado. As escamas já caíram dos seus olhos. E agora, o que você vai fazer? Você vai ficar sentado, observando? Não, irmãos. Você vai ser cobrado. Se você já é crente, se a escama já caiu do teu olho, anda, irmão. Faz alguma coisa para Deus. Vem aquela parábola, né, dos talentos, do Senhor que deu. O que você fez, irmãos? O que você está fazendo com o que você recebeu? Porque se a escama hoje, Paulo, quando a escama caiu, ele era perseguidor. Os livros, a maioria dos livros, né, da Bíblia, foi Paulo que escreveu. Quantos de nós não nos inspiramos na vida de Paulo? Quantos de nós? Um homem que, depois de ter feito tanta coisa errada, porque todos nós fizemos, nós viemos do erro. E agora? Agora que você não conhece, você vai voltar para o erro? Não, irmãos. Seja constante. Você vai ter pedrada. Você vai ter pedrada dos de dentro de casa. Vai ter pessoas que não acreditam. Ah, você que era assim? Irmãos, não crie ódio no seu coração por essa pessoa. É uma pessoa que a escama precisa sair do olho. Não é fácil, irmãos, porque a gente, verdadeiramente, a gente precisa, como eu posso dizer, irmãos, superar. Nós temos que superar. Nós temos que superabundar. E para você superabundar, para você ser abundante, você tem que ir se limpando. E é algo diário, porque além de você alcançar alguém, você tem que ir filtrando tudo aquilo do teu coração. E é só aos pés de Jesus, irmãos. É só com oração, com jejum e com palavra. Irmãos, não tem outro jeito. Se você para de fazer isso por um período, você vê, você fala, meu Deus, cadê? Eu tô sentindo a falta. Nós cristãos, uma vez que você está ali na videira, se você não está recebendo ali a água que jorra, se você não está recebendo, você sente, você começa a secar. E nós temos que ser fonte. Nós não podemos secar. Você que já caiu a escama, você tem que perseverar. Você tem que ser constante. Agora, eu quero falar sobre testemunho. Eu vou ler em Ruth ainda, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu estou correndo porque faltam 10 minutos. E eu escrevi algumas coisas, contudo, eu não tinha pensado em falar algumas coisas que eu estou falando com os irmãos, mas o Senhor o Espírito Santo vai nos direcionando. Olha, capítulo 1 de Ruth ainda, versículo 16 e 17. Disse, porém, Ruth. Aqui, Ruth já estava falando para as noras, né? E voltar para a casa delas, para a terra delas, para a família delas. Disse Noemi, vou ler o quinto, contextualizar. Eis que tua cunhada, nora, no caso, voltou a seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Então, Ruth disse, não me insistes, para que te deixe e me obrigue a não seguir.
porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Irmãos, eu fiquei pensando, Deus poderoso. Que testemunho, irmãos. Que testemunho, Senhor. Foi esse dessa mulher, Deus. Para uma mulher moabita, que tinha outros deuses, se converter com o testemunho, irmãos. O testemunho de Noemi converteu Ruth dos deuses que ela adorava. Irmão, se você tem um vizinho macumbeiro, espírita, ou de qualquer outra religião, amados, irmãos, com teu testemunho, ele se converte, ele pode se converter. O testemunho de Ruth, de Noemi, me perdoa, converteu Ruth, a ponto dela falar, o teu Deus é o meu Deus. Ela via, eu creio, a Bíblia não está falando, mas eu creio, ela devia ver Ruth adorando, Ruth orando, a fé, a perseverança, a constância de de Noemi. Ruth viu tudo isso. E Ruth falou, é esse Deus que eu quero servir. A ponto dela não querer voltar para a casa da mãe dela, a ponto dela não querer voltar para a família dela, onde ela tinha, talvez, uma segurança de futuro. Porque Noemi falou, volta para lá, lá você vai ter segurança. Segurança? Segurança passageira, ilusória? Não, aleluia, eu quero aqui, eu quero esse Deus. E se ele faz o que ele quiser de mim, ele pode fazer o que quiser. Irmão, você tem que colocar nas mãos do Senhor, o Senhor faz. Irmãos, nesses 2 anos que eu passei, nesse período de dificuldade, irmãos, minha oração era, Senhor, faça a tua vontade em minha vida. Ô, irmãos, eu sabia que Deus podia fazer qualquer coisa, não é verdade? E a gente tem nossos medos, né? E eu falava, mas Senhor, o que tu fizer é bom, porque a palavra do Senhor fala em Jeremias, né? Os planos de Deus são maiores. Ele tem plano de bem, não de mal. Irmão, não importa. Ah, mas Deus matou fulano, mas Deus tirou isso de mim. Irmãos, o plano dele, aleluia, é plano de bem. É plano de bem, não é de mal, irmão. Deus não quer ter o mal, aleluia, glória a Deus. Ele quer ter o bem. Ah, mas o Senhor me tirou o meu emprego, mas eu estou passando fome. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Na tua fraqueza, o poder dele cresce. É na tua fraqueza que ele vai crescer. Você vai ser uma árvore frutífera. Seus galhos vão crescer. Você vai alcançar muitas almas. É pela misericórdia dele. Confia, irmão. Confia. Você não está falando com o homem. Você está falando com Deus. Irmãos, como eu disse para vocês, eu estava lendo o livro de Ezequiel. E aí, no começo do livro, é coisa poderosa. Irmãos, pela misericórdia de Deus, você consegue ver ali a grandeza de Deus. Irmãos, é coisa linda. A glória de Deus para Ezequiel, ele caiu. Irmãos, o serafim, a glória de Deus sobre os serafins, Ezequiel caiu no chão da fraqueza. Irmãos, imagina você do lado de uma formiga. Irmãos, você pode tirar a formiga da água, colocar no fogo, tirar do fogo, botar no formigueiro, você tem esse... Irmão, mas você não ama essa formiga. Deus, ele pode fazer tudo isso com você, mas ele te ama. Ele não vai fazer por brincadeira, por maldade. Se ele te colocar no fogo, glorifica. Ele não vai deixar você se queimar, não, irmão. Jesus falou, ele vai estar com você até consumar um século. Não importa onde ele te colocar, não importa o que ele tirou, o que ele deu. Você não vê a história de Jó, irmãos? Jó falou para Deus, né? Eu não lembro qual capítulo, creio que foi lá para o final. Jó falou para Deus assim, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo. Jó foi ver Deus, irmãos. Era quando ele era rico, que ele tinha os filhos, e ainda assim ele era temente. Jó 42, amém. Foi quando Jó conheceu a Deus, quando ele passou por toda a dificuldade, sem entender. E ele ali, não murmurou, e ele ali, na fé, perseverando, firme, buscando. E Jó confiou. No final, que eu acho assim tremendo. Irmãos, lê o livro de Jó, irmãos, todo, em nome de Jesus, se você não lê, e leia de novo, porque a gente tem que ler, reler. Tem capítulo, irmão, que eu passo, e aí o Espírito Santo fica ali na minha cabeça. Aí eu volto, aí eu leio. Capítulo 2 de Ezequiel, eu tô até hoje. Eu vou e glória! Então, o livro de Jó, quando você está lendo, e Deus começa a falar com Jó, pela misericórdia e bondade, Deus se revela a Jó. Jó, ele esqueceu.
por um momento da dor, das chagas, das lepras, dos filhos, irmão. Tem dor pior do que perder um filho, meu irmão. Eu não consigo imaginar, a gente fica louco quando perde. Jó esqueceu de tudo isso quando Deus abriu a boca para falar. Ô, irmão, sabe que glória é essa que tira a dor de perder um filho? Você consegue imaginar, meu irmão? Eu não consigo, meu Deus. Certa feita, um tempo atrás, eu estava orando em uma igreja, a gente foi cooperar com as irmãs de uma igreja, e por algum motivo eu estava orando, e eu não sei porquê, me veio o pensamento, e eu falei assim com o Senhor, Senhor, ainda que eu perdesse, ali é como se eu pensei na dor de perder um filho, eu acho, não lembro por que eu fiz isso, mas me veio, irmãos, me veio um conforto, que eu fiquei pensando depois, como que é você ter um conforto depois de perder o que tem de mais precioso? Depois de perder algo que pode te levar à beira do desespero. É a glória de Deus. Ele te coloca, mas é porque ele está com você. Então você não sente o fogo. Você sente a dor, mas você não é consumido. Porque ele está com você. A glória, irmãos. A glória de Deus, irmãos. Deus é poderoso, Deus é grande. Então, irmãos, seja um cristão fiel, confie, seja resiliente, seja constante. Irmão, no pouco, irmão, você fala, mas é tão pouco. Irmão, vai indo, vai orando. Mas eu faço tão pouco, olha o que o irmão faz. Irmão, não olha não, vai, continua. Vai no pouquinho mesmo, irmão, porque a gente é pequeno. Não fica achando que você vai fazer grande. O grande é ele. Você é pouco, você é pequeno, você faz pouco mesmo, mas vai no pouco, vai fazendo pouquinho, no seu cantinho, não vai parando. Irmãos, essa passagem de Noemi, quando ela está ali, quando eu estou falando do testemunho dela, e Ruth está ali com ela, e Ruth preferiu ficar com ela, já estou encerrando, me leva assim, enquanto eu estava lendo e orando e pedindo pela misericórdia, me dá conhecimento, me leva a crer, tem sempre alguém te olhando, irmão. Ruth, ela tá sempre olhando a Noemi, por isso que ela quis ficar. Irmã, mas eu tô aqui, eu sou tão assim, ninguém me chama lá no púlpito, eu não dirijo o culto, eu não prego. Irmãos, meu Deus, não queira aparecer, porque tem sempre, não precisa você querer, tem sempre alguém te olhando. Deus, ele precisa que você só esteja aqui, ó, na posição. Ele vai colocar, tem sempre alguém te observando e observando o que você faz, tem alguém se fortalecendo através de você, da fonte que você é para Deus, da fonte que Jesus falou que você tem que jorrar. Mas eu não estou falando, mas é com o seu testemunho, a sua atitude. Tem sempre alguém te observando. E essa pessoa tem se alimentado de você. Então segue, irmão. Seja fonte. Dê seu bom testemunho. Porque Deus ele quer te usar. E você pensa que Deus vai te usar? É para pregar? Não precisa ser para pregar. É para louvar? Não precisa ser para louvar. É com seu testemunho. É com seu caminhazinho ali. Às vezes você vai passar, às vezes Deus te leva. Você vai falar assim, esses dias mesmo, eu fui ontem, estava no centro de São Paulo para comprar os negócios, e aí tinha um menino lá, e aí, por algum motivo, ele falou de alguma coisa, e eu falei, não, é porque é para a igreja. E aí ele falou assim, eu era da igreja. Aí eu falei, meu irmão, de onde? Da congregação. Eu falei, eu nunca fui, mas eu conheço. Aí eu falei, eu sou da Assembleia. Aí ele falou assim, ele não tinha nenhum, como eu posso dizer, o estereótipo de crente, né? Porque ele estava afastado. E aí ele falou assim, eu já fui, mas, eu dormia na igreja. Ele era jovem, né? Tô com aquele jeito debochado de menino novo. Ele falou assim, mas eu dormia na igreja. Eu falei, meu irmão, mas vai com sono, dorme, filho. Chega lá, dorme, mas a palavra tá entrando no seu ouvido. O nome dele é Thomas. Irmãos, eu peço que vocês orem por ele também. Eu falei, como é seu nome? Ele falou, Thomas. Eu falei, eu vou orar. Ele, amém, irmã. Oração eu aceito. Eu falei, então tá, então eu vou orar por você, mas volta, você já sabe qual é o caminho, volta pro caminho. Então, irmãos, às vezes você não sai para evangelizar mesmo com folheto, ou, Jesus te ama, porque Deus ele usa cada um de uma forma, graças a Deus. Ele não usa todo mundo do mesmo jeito, ele usou Paulo de um jeito, Moisés de outro, Jonas de outro, cada um ele vai usar, e com você também, mas ele quer te usar. Porque você é precioso, e vai ser através do seu testemunho, se não for da pregação. Irmãos, e outra coisa, já estou encerrando. Não perca as oportunidades. Não perca, irmão. Irmão, não murmure. Irmão, não fale mal. O Senhor não gosta dessa coisa.
Então, às vezes, você está jejuando, você está orando, você está lendo a palavra, mas você está ali falando mal. Aleluia. Aí, irmãos, é como se você andasse um pouco e parasse, ou desse um passo para trás. Irmãos, fala assim, não, amém, amém. Nem que fique no seu pensamento. Você fala, mas não vai sair da minha boca. Porque a palavra do Senhor fala que a boca fala que o coração está cheio. Então, se você ficar limitando e falando, o limite também ouve, olha, isso aqui é assim. Não, irmãos. E fala para o Senhor, Senhor, me livra desse mal. Senhor, olha, Senhor, eu tenho mentido. Senhor, me livra, me liberta. Porque o Senhor sabe que você é pecador. Você não precisa esconder dele, porque ele sabe que você é. Mas aí você tem que reconhecer e você tem que clamar, irmãos. Clama, se sujeita. Fala, Senhor, me liberta. Senhor, me tira do mal. Senhor, venha. Faz de mim, Senhor, uma nova pessoa. Senhor, eu quero nascer de novo. E eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus ele vai ouvir, assim como ele me ouviu, meus amados. Assim como pela misericórdia e bondade de Deus, ele me ouviu, ele vai ouvir os irmãos. Assim, eu peço perdão pelo ter passado e agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. E perdão, Fernando, pelo amor de Deus, filho. Ô, glória. Deus é fiel. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Boa Amém. foi essa palavra, esse ensinamento, né? Vai ficar gravado. Depois eu mando o link para todos aí, para compartilhar. Ô, glória. Está aí a irmã dela, Tatiane, ô, glória. Então, para a gente fechar essa noite, vou pedir para a Tati terminar orando, né, em agradecimento, e a gente termina essa tenda de ensino que foi maravilhoso. Amém. Isso aí, Fernando. Continue buscando, viu? Que você tem uma grande caminhada pela frente. Ô, glória! Oh, aleluia! Pai Senhor, Tati, vamos orar, Tati. Desculpa, só não vou abrir a câmera, viu, Brasil? Não Fique dá, não. em paz, fique em paz. Tá bom, vamos lá. Nossa, muito bom, edificante mesmo. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Aleluia. Jesus, Deus Todo-Poderoso, pela oportunidade de ouvir tua filha. agradeço pela tua misericórdia, aleluia, louvado seja o Senhor. Senhor, fortalecendo, derramando do teu balde. E segundo a tua vontade, o que eu queria alcançar. Doutor Augusto, de Tati, de Fernando, a tua casa, o seu lar, nas mãos. Em nome de Jesus. Adacabassouria. Oh, glória. Das pessoas, grande é investigo, mas maior é a vitória ao qual o Senhor tem preparado. Eu creio, Jesus. Fica comigo, Jesus. Da calamaia, Radaselvi. Remedecalassúria, em nome de Jesus. Amém. Amém, Tati. Deus abençoe em nome de Jesus. Está terminado em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A gente só tem mais um evento agora, só dia 16, meus irmãos. Dia 16, que é culto e adoração das 7h30 às 8h30. Tá bom? Amém. Deus abençoe. E aí, em janeiro, a gente volta com mais programação. E, Fernando, se prepara, viu? Você vai estar uma das pessoas aí para retornar, para nos continuando dando ensino. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Está terminado em nome de Jesus, viu? Ô, glória. Irmãos. Deus abençoe.